Graças damos ao Senhor por esta manhã. Graças damos a Ti pela Tua infinita graça em nossas vidas. Graças damos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela provisão do Senhor tão fiel, tão amorosa para com as nossas vidas. Te louvamos especialmente, Senhor, por esse tempo de comunhão, por poder rever os irmãos, poder orar um pelo outro. Obrigado, Deus, por estudar a palavra do Senhor. Queremos entregar esse tempo diante do Senhor, nosso coração, quanto precisamos, ó Deus, mais e mais de Ti, da Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, Teu Espírito continue, Pai, esta obra tão maravilhosa de transformar a nossa vida à imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus, em nome dele, nosso Salvador, pedimos a Tua bênção para cada vida aqui. Ó Deus, que seja um tempo muito especial de aprendizado e de transformação. Ó Deus, para a glória e honra do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu passar aqui o slide para vocês, tá bom? Eita, o que aconteceu aqui? Por que não tem compartilhar a tela? Ah, agora sim. Você clica assim. Cada viu? Não tá passando. Queridos, só um instantinho, volto já, preciso dar uma assistência à Miriam, parece que alguma coisa está acontecendo lá com o link dela. Já volto já, tá bom? Só um minuto, pode ser? Muito bem, queridos, voltei. Assunto resolvido lá no outro lado. Coisas tecnológicas. Vocês ainda estão aí, né? Ninguém foi tomar café de novo, não, né? O Valmir foi pescar. Tá perto. Não, o café tá aqui, ó. Muito bem, então vamos lá, vamos continuar a nossa caminhada no Sermão do Monte. Nós já falamos um pouquinho sobre os humildes de espírito, já falamos sobre os que choram, já falamos sobre os mansos e os que têm fome e sede de justiça.
Hoje a gente quer dar uma continuada, falando um pouquinho, né, a partir do versículo 7. É um pouquinho antes aqui, este aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí eu coloquei algumas coisas que eu queria destacar com vocês, né? Primeiro, lembrar, né? O Senhor coloca a misericórdia aqui de uma maneira assim bem genérica na minha visão, né? Bem-aventurados os misericordiosos, isto é, nós temos que ser pessoas que manifestam misericórdia, que vivem, né, essa realidade. Por quê? Porque nós recebemos misericórdia do Senhor e temos que também liberar, né, vivenciar esta realidade de misericórdia. Então, o Senhor não coloca nenhum grupo de pessoas, né, que seriam os alvos dessa misericórdia. Misericórdia é compaixão pelas pessoas. Eu penso também que é diferente também um pouco, no sentido de que no corpo de Cristo, né, há pessoas que Deus concede o dom da misericórdia. Então, há irmãos ou irmãs, né, que exercem esta qualidade com uma maior profundidade, vou dizer assim, né? Então, todos nós temos que exercer misericórdia, mas há um grupo no corpo de Cristo, né, se nós entendemos Romanos capítulo 12, né, que fala do dom de misericórdia. Então, é alguém que tem um dom, então ele exerce esta área com uma profundidade maior do que os outros, embora todos nós temos que ser pessoas misericordiosas porque recebemos misericórdia. Eu acho que todos nós sabemos a diferença, mas é bom sempre destacar a diferença entre misericórdia e graça, né? Usando palavras de um autor, ele fala assim que a primeira, misericórdia, concede alívio. A segunda, graça, concede perdão. A primeira, cura e ajuda. A segunda, purifica e reintegra. Né? E acho que essa realidade de misericórdia, né, lembrando um pouquinho do que nós até estudamos lá nos humildes de espírito, né? Aquela pessoa que entende a sua realidade, como ele foi perdoado, né? A misericórdia de Deus na sua vida. Então, essa realidade de ser uma pessoa dependente de Deus, ser uma pessoa que desfruta dos benefícios da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor, né, consegue, né, no poder do Espírito Santo de Deus, manifestar misericórdia para com os outros, né? Então, perdoar e ser perdoado, exercer misericórdia, né, eles andam sempre juntos, né? Demonstrar e receber misericórdia, assim como perdoar e ser perdoado, eles andam juntos, né? Na parábola do credor incompassivo, que eu acho que todos nós conhecemos, lá de Mateus, capítulo 18. Então, se nós juntarmos um pouquinho, né, com aquilo que nós temos aprendido do humilde do espírito, assim também com a questão da mansidão, né? Então, essa ideia, né, de nós mesmos, né, de que nós somos pecadores. Então, ser manso também tem a ver com esse reconhecimento de que eu sou uma pessoa pecadora, né? De que ser misericordioso aqui, como Jesus coloca, é ter compaixão pelos outros que também são pecadores como nós, né? Misericórdia, é sempre bom destacar, misericórdia não tem nada a ver com conivência, né, com passar a mão no pecado do outro, nada a ver com isso. Misericórdia tem a ver com a questão de você demonstrar compaixão pelas pessoas, tá bom? E aí que o Senhor fala,
bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eu acho que esse não é esta bem-aventurança, ela é mais simples de ser compreendida, penso eu, diferentemente talvez de outras que sejam um pouco mais, não sei se difíceis de vivenciar, de poder manifestar no nosso dia a dia. O que vocês acham? Pastor, bom dia. Bom dia, Dira. Pastor, eu li que uma coisa bem interessante sobre misericórdia, que tem a ver com a relação de carregar no ventre. E tanto até que os católicos, eles chamam Maria de Mãe da Misericórdia, né? Porque ela carregou no ventre dela o Salvador, né? Então, que a própria misericórdia não é simplesmente você fazer o bem para alguém, mas é você acolher essa pessoa como se você estivesse gerando. É muito interessante isso, sabe? Porque é mais do que você dar um prato de sopa. É você cuidar da pessoa até ela estar pronta a caminhar com as próprias pernas. Por isso que Paulo também fala assim, que ele teve dores de parto, para a conversão, né, daquelas pessoas que ele pregava o evangelho. Então, para mim, quando eu li isso, mudou completamente a minha visão de o que é ser misericordioso, sabe? Que é muito mais do que uma atitude, assim, benevolente. Então, por exemplo, o que Barnabé fez com João Marcos foi uma atitude de misericórdia. Ele grudou em João Marcos, adotou João Marcos até João Marcos ficar pronto para continuar o ministério, né? Não sei se deu para entender, mas foi isso que eu li, achei muito, muito rico. Legal, muito bom. Eu gosto sempre de lembrar da expressão, né, a palavra misericórdia, a palavra compaixão, tem a ver com essa que a Dira colocou, né, a parte interna, que é dor nas entranhas, né? Então, é sentir dor, como Paulo coloca, dor de parto, sentir dor nas entranhas pela situação do outro, pela realidade do que está acontecendo com o outro, né? Então, realmente é muito mais do que apenas aquele momento, né, que a pessoa está vivendo, ou, como a Dira levantou, né, de você dar um alimento, um prato, né? É realmente tentar ser instrumento de Deus na questão integral da pessoa, né? A estar com ela até que ela consiga andar com as próprias pernas, poder resolver a situação que está vivendo. É muito legal pensar assim, né? Porque não nos impede de andar apenas uma milha, né? Andar a segunda milha, usar esses textos todos que a Bíblia nos ensina para que a gente possa pensar de maneira integral na pessoa, né? No outro, né? No meu próximo, ou quem quer que seja. Muito legal. É bom pensar assim mesmo, porque nos ajuda a caminhar um pouco mais, né? Com aqueles que carecem da misericórdia do Senhor, assim como nós precisamos também. Muito bom. Mais alguém quer completar alguma coisa? Quer comentar? Desculpa, pastor, eu de novo. Eu pensei que a gente fosse falar, mas essa questão, assim, como uma mãe, né, a mãe, ela se doa, a mãe, ela altera a rotina dela na gravidez, a mãe, ela sofre, né, ela tem que se cuidar mais ainda nesse momento de gerar o filho no ventre. Então, se a gente começar a relacionar toda essa questão de gerar alguém no ventre com você cuidar de alguém com misericórdia, você vai ver que você vai ter que dar do seu tempo, você vai ter que dar das suas substâncias para essa pessoa, né? Então, que Deus nos faça mesmo misericordiosos, porque quando a gente começa a ver a amplitude disso, eu fico assim, preocupada, porque
preciso caminhar muito para ser realmente misericordiosa. É verdade, Dira, é verdade. Acho que esse aspecto que você levantou é o que nos impede, muitas vezes, né, de buscar ser alguém misericordioso, né? Porque envolve tanta coisa, né? Como você falou, né? Envolve doação da nossa parte, né? De tempo, de recursos, de qualquer coisa que seja, mas envolve doação, né? Por isso que temos que olhar para o Senhor mesmo, olhar para Jesus Cristo e aprender com Ele, né? Ele é misericordioso, exerceu misericórdia conosco e doou tudo, né? A própria vida. E quando a gente olha para esses aspectos, né, do que envolve, aí muitos retrocedem, né? Muitos acabam não levando muito a sério. Por isso que quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente, entre tantas coisas que a gente aprende, é realmente uma contracultura, né? É realmente algo completamente diferente do padrão do mundo, até mesmo da realidade do padrão que eu posso estar vivendo, eu como crente hoje, né, posso estar vivendo aquém, né, do padrão que o Senhor coloca na palavra, né? Então é muito importante a gente olhar para esses aspectos, né, e perceber o que está faltando, né? Por que eu não estou exercendo? Por que eu não estou vivenciando essa realidade? Será que é porque eu estou acomodado, estou no meu quadrado, né? Usando a desculpa de tudo que está acontecendo hoje, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar nessa questão da profundidade do que o Senhor coloca, né? Olhar com esses aspectos que a gente às vezes deixa de lado, né? Misericordioso é só aquela pessoa que olha e tem pena, tem compaixão, e aí talvez exerça a misericórdia com aquele momento, né? Mas não olha para uma questão mais integral, mais de visão do todo, né? Aí eu me relembro do bom samaritano, né? De que ele não apenas chegou lá e livrou dos ladrões, né? Cuidou do caso que tinha acontecido, né? Embora ele já tivesse machucado tudo, mas ele pegou, ele colocou no jumentinho dele, ele levou na hospedaria, ele falou, olha, cuida dele, depois a conta é minha, entendeu? Então, é a questão integral que nós muitas vezes deixamos de lado, esquecendo dessa questão aí de ventre, como você falou, né? Uma questão de doação, né? A mãe que se doa, né? E nós, como igreja, nós, como irmãos em Cristo, né? Tem que haver este conceito de doação, né? De doar tempo, recursos, o que for necessário para que a outra pessoa se encontre também numa situação de vida diante do Senhor, como a Bíblia nos ensina. Então, acho que é bem profundo o negócio mesmo, né? O negócio é sério, né? Usando a expressão mais simples, né? A questão é séria, né? Basta nós queremos mesmo entender, são cidadãos do reino de Deus. Que reino é esse, né? Que reino é esse que o cidadão tem que viver essas realidades aqui? Já falar mais de algumas coisas que vêm para frente aí também, né? Que são coisas muito profundas mesmo, né? E como nós falamos lá no início, quando começamos a falar do Sermão do Monte, né, uma das questões que foi levantada é de que muitas vezes, né, a igreja em geral, ela vive muito na superficialidade, né? E por não viver com profundidade, com inteireza de coração, com integridade, aquilo que a Bíblia diz, né, a gente acaba não sendo, o que a gente vai ver para frente aqui, acaba não sendo o sal e a luz que o Senhor nos
desafia a ser, né? Então, acho muito importante a gente destacar essas questões que você colocou aí, Dira, né? Porque é profundidade, né? É coisa lá no centro do coração mesmo. Como a gente vai falar o próximo aí, né? E parece algo utópico, né? Parece algo que não é possível viver, né? Mas é possível sim. Legal, muito bom. Vocês estão anotando isso tudo, né? Vocês, alunos aí, né? Olha lá, hein? Mais alguém? 17. Alguém quer contribuir com alguma coisa? O que aprendeu, o que quer destacar? Vamos lá, que Não. vamos participar. Sim, mas já está bem esmiuçado aí, pastor, o assunto. Tá bom, Marcão. Legal, então vamos seguir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E agora? Limpo de coração. É difícil. Talvez impossível para alguns, né? Ou para todos nós, não sei. Né? Na verdade, o que ele está destacando aqui para nós, né, é a questão da pureza interior. Eu creio que o Senhor está fazendo um grande contraste com aquela realidade de uma pureza apenas cerimonial, né? E não é bem assim, né? Nós conhecemos o texto aqui para frente, ele vai falar de tantas coisas que era apenas uma preocupação com o exterior, quando o interior não está limpo, né? Então, acho que é fácil nós entendermos isso, né? Há muitos antecedentes na própria palavra, há antecedentes, por exemplo, no livro dos Salmos, né? A gente vê lá que o Senhor vai dizer que não poderia subir ao monte, não poderia ficar no santo lugar se ele não fosse limpo de mãos ou puro de coração, né? Não sei se vocês lembram lá no Salmo 24, eu penso que é também por isso, né, juntando com outro texto que me vem à mente, aquele do Davi, né, no Salmo, quando ele ora e desejava, né, a verdade no íntimo dele, né? E lá no Salmo 51, ele fala assim: cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, né? Então, acho que a grande ênfase aqui que o Senhor está colocando, uma delas, né? Eu quero ouvir vocês também aí, é esse contraste, né? A ênfase que o Senhor dá com o interior, com a moral interna, aquela questão de caráter, né? Como temos falado aqui, né? Nós estamos naquela etapa que fala do caráter do cristão, né? Então, quando comparado com o exterior, com o cerimonial, com o físico, né? Essas realidades tornam-se consistente com o todo do Sermão do Monte, que exige uma justiça de coração em lugar de uma simples justiça proveniente de regras, né? Essa foi a controvérsia, né, do Senhor Jesus com os fariseus, né? Apenas o exterior da parte deles, né? A obsessão dos fariseus pela questão exterior, apenas pela pureza cerimonial, e o Senhor é bem duro com eles, né? Dizendo que eles eram sepulcros caiados, né? O interior deles estava cheio de rapina, cheio de perversidade, né? Então é bem duro aquilo que o Senhor coloca quando ele faz o contraste entre a nossa aparência exterior e a nossa questão interior, né? Como é que está o nosso coração, né? A pureza de coração. Acho que esse é um dos contrastes que
o Senhor coloca aqui, né? Então, os limpos de coração, como os íntegros, né? Livres de um eu dividido. Nesse caso, o coração limpo é o coração sincero, que abre caminho para o olho bom. Aquilo que Jesus vai falar no capítulo seguinte, aqui no Sermão do Monte, né? Eu gosto muito de lembrar de que quando o Senhor coloca na palavra de Deus, quando você olha no Antigo Testamento especialmente, e você vê a bondade e a maldade, no original da língua do Antigo Testamento, o bom é aquele que tem olhos bons. A expressão lá é olhos bons, né? E o contraste é igual, né? A maldade são olhos maus, né? Então, o bondoso no Antigo Testamento é aquele que tinha olhos bons. E que tem olhos bons é aquele que tem uma integridade interior, né? Aquele que não tem um eu dividido, mas é uma pureza de coração. Claro que não é uma pureza completa, nós sabemos disso pela nossa natureza pecaminosa, por toda a realidade dado que nós já conhecemos. Mas nós conhecemos a palavra de Deus também, e o Senhor Jesus fala que a limpeza que é feita no coração, ela é feita pela palavra de Deus, né? Então, quanto mais palavra de Deus, menos sujeira, né? Menos impureza, né? Então, essa realidade de que a limpeza é feita pela palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Então, este limpos de coração tem também a ver com essa questão aqui, com a integridade, isto é, eu não tenho um eu dividido, né? Eu não tenho um olho mau, né? Mas uma aparência boa, né? Não dá para ser as duas coisas, né? O olho bom, ele é resultado de uma integridade interior, que tem a ver com essa questão aí que eu coloquei, a sinceridade, né? Do Salmo 24. O salmista vai dizer de que é limpa de mãos e pura de coração, e de que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura, dolosamente, isto é, não há falsidade neste homem ou nesta mulher, né? Ele é sincero. O relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas, né? Ele é sincero, não há falsidade. Então, me parece que o Senhor está colocando aqui que os limpos de coração são aqueles que procuram ter uma vida verdadeira, íntegra, sincera, né? Nós não, usando até o contexto de hoje, né? Nós não usamos máscara, né? Não existe máscara na vida do cristão, né? Ele não representa um papel, ele não age de acordo com a ocasião, né? Ele age com integridade, do jeito que ele é, tá? Claro que esse do jeito que ele é não significa dizer que eu sou assim mesmo de qualquer jeito, né? Estou querendo destacar a questão da sinceridade, da pureza, do limpo de coração, como Jesus coloca aqui, né? Eu creio que trabalha com motivações, trabalha com pensamentos, né? Especialmente a questão de motivações. Por isso que eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu lembro, né, daquilo que o Senhor coloca sobre o julgamento do cristão. Ele vai julgar, né, as atitudes, as obras, como nós falamos, mas a partir dessa realidade da motivação, né? Porque só Jesus conhece a tua e a minha motivação. Você e eu conhecemos a atitude da pessoa, mas a motivação só o Senhor conhece. Então, esta limpeza de coração aí, porque verão a Deus, né? Eu acho que é um grande desafio para você e para nós. São aqueles que veem a Deus agora. Quando falam ver a Deus, né? Os limpos de coração, são aquelas pessoas que vivem de verdade em comunhão com o Senhor,
né, enxergam a Deus, discernem o que o Senhor tem feito, né? A comunhão com Deus é algo tão essencial, tão especial, que eles lutam, né, diariamente para manter esta comunhão e veem a Deus pelos olhos da fé, olham para Jesus Cristo, como diz Hebreus capítulo 12. Então, essas expressões, né, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né, tem a ver com essa realidade da pureza de vida, então, a questão interior e não apenas exterior, né? Exterior é uma consequência. Então, tem a ver com essa sinceridade que a gente fala aí. Está com vocês, quero ouvir um pouquinho, o que vocês acham? Pastor, Fale, Manão. essa bem-aventurança, em alguns momentos da minha vida, ela me trouxe um pouco de frustração, sabe? Porque eu tinha dificuldade de me ver enquadrado nesse estatuto do reino. Mas, passando um tempo, a gente vai verificando um pouco mais os textos, vai aprendendo um pouco mais, vai ouvindo pessoas, né? E eu cheguei ao entendimento hoje, né? Pode ser que depois mude, mas aí com os estudos bíblicos, né? Mas o entendimento que a gente tem é o seguinte: a Bíblia em Jeremias nos diz que temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Então já é da natureza humana um coração enganoso. O próprio Ezequiel, profeta, diz que Deus trocaria o coração de pedra e colocaria um coração de carne nos seus eleitos. Então já mostra a nossa realidade humana, que é quase que impossível ter um coração limpo. Mas esse estatuto, ele não é vivido de forma natural, é vivido de forma espiritual. Quem limpa o nosso coração é Cristo. E ele nos dá essa realidade que ele mesmo exige. Por exemplo, nós temos alguns personagens na Bíblia que mostram isso. O próprio rei Saul foi rejeitado por Deus por ter um coração obstinado. Os filhos de Judá, nem se fala, né? Deus não quis nem conversa, eliminou os dois. Mas quando a gente olha para o rei Davi, que teve tantos pecados, tantas faltas, que poderiam agravar até na pena de morte, como adultério, Deus o poupou, porque ele tinha um coração sincero, quebrantado e contrito. Então, no meu entendimento, bem-aventurados os limpos de coração significa felizes são aqueles que deixam limpar o coração, que deixam que o Espírito trabalhe no caráter, no coração que é a fonte da vida, né? Não o coração miocárdio, mas o coração que é a fonte da vida, a fonte das emoções, a fonte das ideias. Ali sim é o lugar de ser mexido pela mão do Senhor, né? Como foi o caso do rei Davi, que mesmo depois da sua morte, era lembrado pelo próprio Deus, nos seus sucessores, netos e bisnetos e trisnetos, que a Bíblia deixa escrito que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, porém não como o rei Davi. Ou seja, um coração quebrantado agrada e muito a Deus. Então, limpos de coração são aqueles que se deixam limpar o coração constantemente, mediante arrependimento, quebrantamento, mediante confissão. Eu acho que é isso. Legal. Bem lembrado a questão de Davi, né? Por isso que ele, lá em Atos, fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Que envolve essas questões aí, né? De quebrantamento, de arrependimento, de sinceridade, né? Eu acho que isso é importante mesmo. E só um instantinho que eu lembrei de um outro detalhe também, que Jonas, quando foi comissionado para levar a palavra de Deus a Nínive, ele desobedeceu deliberadamente. Pegou um barco para Jope, ele ia para outro lugar. Deus não o matou. Poderia, não matou.
como matou aquele profeta que foi enviado a Judá para levar uma palavra e disse para o profeta não voltar pelo mesmo lugar. Ele acabou fazendo tudo errado e o leão foi e matou. Jonas foi aprisionado dentro da barriga de um peixe. Poderia morrer. Desobedeceu, mas Deus deu chance. E qual foi a oração de Jonas na barriga do peixe? Arrependimento, confissão, e aí a gente vê o resultado. Foi cuspido na praia e foi feito o que o Senhor mandou. Legal. O destaque da questão do arrependimento e mudança de mente, né? A chamada metanoia, né? Isso. Então é importante isso mesmo. É aqueles que estão se deixando purificar, né? Muito legal, né? É um processo, né? É um processo de limpeza que o Senhor vai fazendo. E Alguém queria falar? Eu, Patrícia, e enquanto o senhor estava falando, o Marcos também, eu fiquei pensando, e como, né? Como ser limpo de coração com tanta coisa acontecendo dentro da nossa mente, do nosso coração. Às vezes a gente faz totalmente ao contrário daquilo que nós queríamos fazer em relação à palavra, né? Acaba saindo algo errado, acaba saindo uma palavra grosseira para uma pessoa, acaba saindo ali uma intenção errada do que você gostaria de fazer. E eu estou aqui pensando nisso, como, né? Aí com a palavra do Marcos agora, eu chego à conclusão, com certeza, mesmo fazendo coisas erradas, com atitudes que não agradam a Deus, se tiver realmente o arrependimento e o desejo de falar, né, Senhor, me ajuda, porque eu quero mudar, eu quero ser melhor. Essa intenção, né, que Deus conhece, esse é o limpar, né, é ter o coração puro, porque mesmo pecando, mesmo errando, o Senhor vem e Ele olha a intenção do nosso coração, que nós queremos melhorar, e Ele nos ajuda. É verdade. Eu queria destacar o que você e o Marcos falou, a questão do arrependimento, né? E Deus conhece aquilo que acontece conosco, Deus sabe do propósito do nosso coração. Eu lembro, né? Nós passamos agora recentemente pela história, né? E eu estava lembrando de Esaú. Lembra de Esaú? Né? O Marcos destacou outros personagens aí, né? E eu lembrei de Esaú agora, quando você falou. Por quê? Porque Hebreus fala de que Esaú, ele não teve arrependimento. Ele chorou, mas chorou de remorso. E a gente sabe o que é, né? Nós temos a diferença entre arrependimento e remorso, né? Então, o limpo de coração é aquele que tem procurado ter um verdadeiro arrependimento, aquilo que Coríntios fala, né, de que a tristeza de Deus, né, produz um arrependimento verdadeiro, né, e não a tristeza do mundo, né? Então, o arrependimento verdadeiro é aquele que não está apenas preocupado com as consequências, né, mas está preocupado mesmo em ter ofendido a Deus, entristecido a Deus, né? E aí o Senhor promove essa limpeza de coração, essa atitude de sinceridade e um quebrantamento verdadeiro. Sim. Muito legal, estou gostando de ver, né? Porque isso aí mostra para nós assim que a coisa é sobrenatural, é realmente sobrenatural, não é natural, porque naturalmente a gente ia falar assim, rapaz, tô fora, não dá para viver. Viu, pastor? Só a última conversinha aqui sobre esse assunto é que, assim, quando a gente está com um problema no corpo, uma dor no joelho, uma dor no nervo ciático, quando a gente tem um problema de coluna, a gente procura um médico, o médico faz uma receita de medicamento, né? E aí é encaminhado um tratamento. Aí você fica bom, pronto, já era. Essa prática espiritual precisa de um simples e gigante ingrediente, que é comunhão com Deus, diária, né? É verdade, é verdade. Muito legal. Alguém mais tem alguma contribuição, algum destaque? Alguém quer falar? Pastor, eu queria falar a questão da palavra inteiro aí.
né? Que o contrário, então, de puro de coração é o corrupto, né? O que é dividido, né? Como está no seu slide, livres de um eu dividido. Então, eu volto naquela chave que não dá para ser cidadão do reino e cidadão do mundo, né? É uma chave. Então, toda vez que eu acabo vacilando, é quando eu me comporto, quando eu deixo sobressair essa questão de ser deste mundo e não de lutar pelo reino de Deus, né? E aí me veio muito isso à mente no exemplo de Davi, porque mesmo Davi tendo sido um rei nesse mundo, eu não lembro dele reivindicar esse reino além do reino de Deus. Assim, eu acho que Davi foi um camarada que ele foi um cidadão do reino dos céus, mesmo ele sendo o rei da nação, sabe? E eu acho que essa faz toda a diferença. E quando você vê um rei chorando, um rei quebrantado, um rei se humilhando perante Deus, né? Um rei que eu lembro lá quando a Mical ficou envergonhada porque ele estava dançando feliz, né? Com a arca. E aí ela falou assim, não, que vergonha, né? Que ridículo. Ele falou assim, não, para o meu Deus não tem essa, né? Então ele não vivia o padrão do mundo, mesmo ele tendo pecado, como a gente peca e tal, mas se a gente tiver a nossa consciência 100% e não dividida, mas 100% que nós somos cidadãos do reino de Deus, aquela história que a gente falou, né, que nós somos ETs aqui na Terra, eu acho que eu acho que o caminho é esse. Aí vem as outras coisas, vem o arrependimento, vem a comunhão com Deus, vem o querer acertar, enfim, mas eu acho que a chavezinha aí é essa palavra inteiro. Não, um eu não dividido. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou, ou eu sou do reino, ou eu sou desse mundo. Legal. Acho que é por aí também, Dira. Essa questão de um coração dividido, acho que entristece muito a Deus, né? A gente olha para o Antigo Testamento e para o Novo também, né? No caso do Antigo Testamento, era aquela questão do eu dividido, que queria pertencer à nação de Israel, tal, mas ao mesmo tempo ficar adorando os deuses das nações ao redor, né? Então, acho que essa questão é muito importante, a questão do eu dividido, né? O coração dividido, um coração com alguns deuses, né? Adorando deuses, né? Dentro do nosso coração, que diz Ezequiel capítulo 14. Então, acho que essa questão é importante nós nos lembrarmos. Eu gosto muito da ideia de lembrar da minha posição, né? Então, hoje, nós estamos posicionalmente em Cristo. Paulo repete isso nas suas epístolas muito, né? Se você estudar, você vai ver lá que várias e várias vezes ele fala nós estamos em Cristo. Então, estar em Cristo, no reino de Deus, né? A posição onde Deus nos colocou, nos ajuda, nos orienta, nos desafia a nós lutarmos para que nós não tenhamos um coração dividido, nós tenhamos uma integridade de vida por conta da posição e não ter um coração dividido que ora segue o reino de Deus, ora segue o reino deste mundo. Eu acho que isso entristece demais o coração do nosso bondoso Deus. Acho que é uma grande ênfase, muito bem lembrado. Muito bom. Posso seguir, então? Vou seguir agora para um outro que é mais fácil de viver. O outro aqui é mais tranquilinho. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Molezinha. Talvez, né? Eu estava lendo um autor, o autor fala assim que a sequência de ideias, né, dos limpos de coração para os pacificadores parece
ser algo meio natural, ou no caso nosso, sobrenatural, mas diz assim, a sequência, aquele que é limpo de coração, né, seria naturalmente um pacificador. O que vocês acham da ideia? Porque Então, o argumento dele é de que uma das frequentes causas de conflito é a intriga. Então, e a intriga está baseada, talvez, nessa falta de sinceridade, falta de franqueza, né? Então, por conta dessa falta acaba criando conflito. E aí, então, entraria o pacificador. O que vocês acham da ideia? Na verdade, eu acredito que está interligado, porque um coração limpo pelo Senhor, pela comunhão, pelo quebrantamento, ele vai proporcionar as outras áreas também. Porque o pacificador dá aquela ideia daquele cara manso, tranquilo, você não vê ele nervoso, né? Que é difícil você ver ele alterado, que aí é uma personalidade humana dele, não é o que a gente está estudando aqui. A gente está estudando uma postura, um comportamento espiritual. E tem gente que é mais explosiva, discute por qualquer coisa, tem mais disposição para intriga e tudo. E aí a gente pensa, esse aí não é pacificador, só que não é isso, na verdade. Pacificador é aquele que primeiro é pacificado pelo Senhor e depois ele gera pacificação nos outros. E aí precisa ter um coração limpo. Ok. Nós somos chamados, né? Eu coloquei alguns itens aí, vamos falando um pouquinho sobre eles. Nós somos chamados para pacificar, né? Porque fomos um dia pacificados, né, com o Senhor pelo sacrifício de Cristo. Nós temos que ativamente buscar a paz. Esses textos que estão aí, 1 Pedro, Hebreus e Romanos, falam exatamente isso, né? Para nós buscarmos a paz, nos empenharmos em alcançá-la. Hebreus capítulo 12 fala: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Romanos capítulo 12 também fala a mesma ideia, né? Então, nós somos chamados para pacificar, ativamente buscar a paz, e buscar a paz com todos, né? Até onde, né, depender de nós, né? Romanos capítulo 12 fala, você tem que ter a paz com todos, até onde depender de vós. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente sabe que esta obra, a pacificação, ela é uma obra divina. Por quê? Porque envolve a reconciliação, né? Então, o pacificador é aquele que ativamente busca promover a reconciliação, né? Alguém de verdade que tem a ver com essa... Eu entendo que é um conceito tão claro na mente de que, assim como, né, eu fui pacificado com Deus a respeito de tudo aquilo que eu fiz, a minha inimizade com Deus, né, o Senhor promoveu a paz para comigo em Cristo Jesus, né? Então, este conceito tem que estar tão real, tão claro na minha mente, né, de que me ajuda a ir em direção ao outro, né, e procurar buscar a paz naquilo que, claro, depender de cada um de nós, né? Então, eu acho muito interessante que ele coloca que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa expressão aqui em Mateus 5:9 é uma das 3 que aparece no Novo Testamento em relação a ser chamado filho de Deus, né? Então, para mim, destaca muito essa questão de que filho de Deus, né, entre tantas coisas que essa expressão significa, a questão de procurar ter a paz com as pessoas, né? Nunca deixar que
intrigas, que conflitos, né, manchem, né, a nossa caminhada, né? Mas procurar encontrar, procurar desenvolver a paz para com as pessoas, sejam pessoas que não são irmãos em Cristo, e sejam aqueles, especialmente, que são irmãos em Cristo, né? Eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, de ver, às vezes, né, pessoas, irmãos, nessa caminhada com o Senhor já há muito tempo, né, de pessoas que vão, como é que eu vou dizer, vão manchando a sua caminhada, né, nos relacionamentos, né? Então, eles vão andando, mas aí na caminhada deixou uma mancha aqui, não encontrou a paz, não buscou a paz, deixou um conflito não resolvido, deixou um problema não tratado biblicamente, e aí seguiu a vida, mas ficou lá atrás uma manchinha. Depois ele está em outro lugar e fica mais uma mancha, e assim vai caminhando, né, sem procurar buscar a paz de verdade, ser um pacificador, ser alguém que procura fazer aquilo que o Pai fez, né? Amando as pessoas com o amor do Senhor. Eu fico muito preocupado com isso, né? Como pastor, às vezes, na própria realidade nossa de comunhão cristã, né? De que as pessoas, às vezes, não agem como um pacificador. Eu preciso buscar a paz, seja no lar, seja com as pessoas aí fora, seja com os irmãos. Eu acho que buscar a paz, como eu coloquei ali, né, é um empreendimento muito custoso, né? Muito custoso, que envolve, né, lembrando aquilo que a Dira colocou lá atrás em outra bem-aventurança, nesse caso aqui, envolve tanta coisa da gente, né? A questão mesmo de abrir mão, né, do meu eu, abrir mão, né, do meu direito, abrir mão de tanta coisa para que eu possa ter a paz com as pessoas, né? Eu olho para o Senhor Jesus Cristo e vejo isso, né, este abrir mão, né, da própria vida, né, da própria realidade que Filipenses coloca lá, Filipenses capítulo 2, né, para que nós tivéssemos a paz com o Senhor. Então, acho que este pacificador é também, né, um grande desafio para você e para nós, né? Porque essa paz que a gente promove, ou que a gente busca, né, não é uma paz qualquer, não é uma paz barata, né, usando a ideia do Bonhoeffer, né? Não é uma paz barata, porque a paz que nós alcançamos com Deus, ela não foi barata, ela custou a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Então, esta paz que nós também buscamos, que nós nos empenhamos, ela não é barata, né? Assim como não tem paz barata, não tem graça barata, né? Então ela é algo custoso. Assim como custou para Deus, tem que custar para nós também no nosso dia a dia. Com vocês, alguém quer comentar? Pastor, quero fazer uma pergunta. Esse pacificador é um pacificador só de briga, de conflito entre pessoas, ou é um pacificador que vai promover paz no coração das pessoas, ou procurar promover paz no coração das pessoas? Eu posso usar esse texto para falar sobre isso, ou é só um texto de conflito? Não, eu acho que envolve as duas coisas, Dira. Envolve o pacificador de conflito, e esse conflito tem a ver também na questão evangelística, né? Então, eu sou um pacificador quando eu promovo, né, a paz entre o João e Deus, né? Através da pessoa de Jesus Cristo. Então, acho que o pacificador é também um grande evangelista. Não sei se é isso que você quis dizer. Eu quis dizer também quando, por exemplo, a gente está enfrentando pessoas assim que estão passando por luto, né? A gente está encontrando pessoas
e às vezes vem até algumas frases de revolta contra Deus, eu orei, né? E aí você vê que a pessoa não está em paz, né? Com ela, com Deus. E aí ela fala, mas eu orei, mas eu busquei a Deus, mas eu fiz tudo certo, e, e o meu pai morreu, né? Uma coisa assim. E aí aí a gente pode falar assim, você mereceu mesmo, sei lá, você é um pecador miserável, né? Tá vendo? Bem feito. Ou então eu falo assim, não, né? Uma esperança eterna, né? Deus não falha, Deus é fiel, sabe? Eu não sei se esse exemplo é um exemplo de um pacificador dentro desse texto também. Trazer as pessoas paz interior. Ao contrário, por exemplo, dos amigos de Jó, que foram lá encher a paciência dele, né? Sei lá, ou estavam até indo bem, mas depois não ficaram tão bem. Eu digo assim, porque existem pessoas que às vezes não trazem essa paz para a gente quando a gente precisa. Só queria saber se esse texto pode encaixar isso. Mas acho que sim, né? Eu creio que sim, Dira. Eu creio que o pacificador, ele tem um alcance aí, na profundidade de significado muito grande, né? Envolve, acho que tudo isso que você falou e que nós temos compartilhado tem a ver com o pacificador. Então, eu sou alguém que procura buscar a paz, né? Nos conflitos que eu possa ter horizontalmente, né? Também na questão do evangelismo, né? Então eu promovo, né, a paz da pessoa com Deus, compartilhando do evangelho, né? E também tem a ver com a questão da falta de paz por conta de não entender as circunstâncias, não entender o que está acontecendo, né? Não reconhecer a soberania de Deus, como você levantou aí o exemplo, né? E eu, pela palavra, né, poder trazer paz ao coração daquela pessoa que se acha, né, vou dizer assim, aquele que talvez seja até crente, né, mas se acha em inimizade com Deus por aquilo que está acontecendo e não está entendendo, né, ou por aquele mesmo que sem Jesus Cristo ainda se encontra em inimizade contra Deus. E aí, por não entender o que está acontecendo, precisa ser pacificado, uma paz à alma, uma paz ao coração, que só a palavra de Deus pode conceder. Eu creio que envolve todos esses aspectos. Por isso que eu entendo também que ele coloca porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, o que é o filho de Deus? Como é que é o cidadão deste reino, né? Como é que ele age? Então, acho que tem a ver com todos esses aspectos, sim. Por isso que é muito custoso. Por isso que é muito custoso e poucos filhos se dispõem a lutar por isso, né? O caminho mais fácil, infelizmente, é aquele caminho que fala assim, deixa para lá, né? O tempo vai resolver, ou qualquer coisa assim, né? E isso é errado, né? Nós precisamos nos empenhar, nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás, nós precisamos... custa para a gente, custa, né? Essa palavra do custar, né? Eu lembro daquela passagem lá de Abraão, né? Quando ele estava comprando a Macpela e queriam dar para ele, ele falou assim, não, eu quero pagar, eu quero, é algo custoso para mim, tem que custar para mim. Quem ia falar? Ásia? Não, Patrícia. Oi, Patrícia. Eu estou pensando em uma coisa aqui, gostaria de perguntar, de colocar essa questão. Quando a gente fala de promover a paz, pelo menos na minha cabeça, eu penso em relação ao conflito, né, a não ter brigas e deixar as coisas mais tranquilas, eu penso nisso. E aí, às vezes, promover a paz, né, em relação ali a duas questões, duas pessoas, né? Às vezes, acaba tendo, sim, um conflito para poder ter a paz. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou lembrando de Jesus, quando entrou no templo,
e estavam ali vendendo coisas no lugar que era dos gentios, né? E aí os gentios, eles estavam sendo, podemos dizer assim, ofendidos, né? Porque era o lugar deles, e Jesus olhou, viu essa situação, e para promover essa paz, para promover essa justiça, Jesus foi lá e quebrou tudo, né? Então, o que o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Se aplica? O senhor acha que se aplica ou não? Eu acho que é um pouquinho daquilo que eu falei, de que muitas vezes, para buscar a paz, nós precisamos, como é que eu vou dizer? Você tem que encarar a realidade, né? E para que a paz seja alcançada, situações precisam ser corrigidas. A paz do Senhor, ela não é alcançada de qualquer maneira, né? Então, para que eu tenha paz com o meu irmão, por exemplo, se há um conflito, se há uma situação, a paz não existe apenas assim, olha, vamos viver em paz, né? Vamos esquecer e vamos caminhar para frente, né? É necessário uma correção de rumo, né? Para que a paz ela exista de verdade, né? Porque senão o que acontece é apenas um tempo de aparente paz, né? Um tempo de calma, vou dizer assim. Mas a paz que o Senhor nos oferece, ela é uma paz verdadeira e permanente. Então, eu entendo o que você colocou. Quando Jesus entra no templo e vê tudo aquilo que estava sendo feito errado, né? Então, para acertar a situação, ele toma atitudes duras, que tem a ver com a correção de rumo. Então, ele corrige o rumo, e aí a pessoa que, por exemplo, estava fazendo a coisa errada, se ela muda de atitude, aí ela passa a ter paz, né? Então, eu acho que o que muitas vezes falta para nós, crentes, é a situação de tratar biblicamente a situação e o problema, né? Nós muitas vezes deixamos para lá. A gente não cura o coração, não transforma a atitude, e por não transformar a atitude, esta paz que hoje existe, aparente, ela vai sumir daqui a pouco. Porque quando acontecer uma outra situação, ou se repetir, ela vai embora, a paz vai embora. Então, acho que o grande desafio para nós, Patrícia, é, nas situações do meu dia a dia, né, eu ser curado, ser transformado de verdade. Por isso que, 2 Timóteo, capítulo 3:16, quando fala das Escrituras, ela fala que primeiro ela nos corrige, né? Então ela fala assim, olha, você está em pecado. Muito bem. Aí a Bíblia corrige o meu rumo. Ela me tira do caminho errado e me coloca no caminho certo. Aí ela me educa para que eu continue caminhando corretamente. Então, acho que, não sei se eu consegui me expressar, se tinha a ver com o que você falou. Sim, achei ótimo. O pacificador é aquele, né, de que exorta, mostra o erro quando é o caso, né? Então, o pacificador, ele aponta a verdade, né? E junta tudo que nós estamos falando assim. Ele aponta a verdade, mas ele é misericordioso, ele está ao lado, ele pode até chorar com aquele que está com a dificuldade, né? Mas a pessoa é corrigida, né? E aí sim, quando há uma correção de rumo, aí há paz, né? Aquilo que temos falado, até o Marcos compartilhou, a questão da comunhão com Deus, né? Quando eu, de verdade, tenho uma comunhão sincera, verdadeira com o Senhor, aí há uma paz no meu coração verdadeira, né? E essa paz que Deus oferece, ela não é temporária, ela é permanente e eterna.
Deu para explicar? É isso que está falando? Sim, 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 sim. Joia. Legal. Mais alguém de pacificador ou eu posso seguir em frente? Pode seguir, pastor. Os outros Pastor. não vão falar nada hoje, não, é? Vanete, Valmir, Márcia, Rosa, Marcos, não sei mais quem está aí. Vocês estão muito quietos hoje, senão eu vou chamar pelo nome. Oi, Diga, pastor. quem é que falou? Ah, É fala, a Val. Val. Assim, sempre que eu leio esse texto de Mateus e penso no pacificador, eu fico pensando, né, a diferença daquele crente que só se relaciona com outros crentes. Digo isso assim, no sentido daquele que a família é toda cristã, que os amigos dele são da igreja, o trabalho dele, né, ele trabalha dentro de um espaço onde só tem cristãos. Então, eu fico pensando nessas pessoas, e que às vezes falam, né, da pacificação de uma forma, assim, muito romântica até, né, e eu fico pensando nesse crente que muitas vezes, né, só ele é crente na família, ou às vezes tem aqueles que são cristãos, mas ainda não foram, né, transformados, e que trabalham num ambiente, às vezes, totalmente hostil ao cristianismo, né, a qualquer crença, né, e o tempo todo ele está se relacionando com não crentes, né, e aí vem a ideia, aquilo que você falou da questão do evangelista, né, que o pacificador, não, acho que o evangelista estava ligado aos lá atrás, aos limpos do coração, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, fico pensando, né, eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que é bem mais fácil o pacificador, e esse que a família é cristã, ele congrega, os amigos são da igreja, né, são cristãos, e ele trabalha num ambiente completamente de cristãos, né, eu acho que para ele é mais fácil, porque eu vejo assim, essa semana, eu vou só dar um exemplo assim, bem rápido. Essa semana a gente, conversando um pouquinho lá no meu ambiente de trabalho, e uma moça citou uma situação de um rapaz lá que foi até afastado do ambiente dele por assédio, né, assédio sexual, e aí a outra falou assim, a colega falou assim, e ele é da igreja. Aí eu perguntei para ela assim, né, e aí eu conversei um pouquinho com ela sobre isso, né, e aí ela falou assim, quando eu falei da questão, né, de que todos estão passíveis, né, de cometer erros, falhas, e fui falar da questão do processo de transformação e tudo, aí ela falou assim, não, mas ele não é só da igreja, ele ministra, ele faz parte lá do pessoal que dirige lá, né, e aí você percebe, e aí, claro, né, conversei com ela, tudo, com eles lá, e ela falou assim, sim, porque esses que estão na frente, esses que inclusive participam da administração, ele tem que ser exemplo. Ele tem a responsabilidade de levar, de ser exemplo, de ser modelo para os outros. E aí eu achei interessante, porque a pessoa que fez esse comentário, ela não é cristã, ela não professa nenhuma fé, né, mas você percebe, assim, o quão eles estão olhando para esses que eles esperam que seja modelo, não é? E aí você que está, vamos dizer assim, dentro de um ambiente desses, você tem que você procurar, assim, né, contornar, vamos dizer assim, a situação, não em defesa do outro, né? E não justificando o que o outro fez, mas procurando, pelo menos, fazer com que ali as pessoas entendam um pouco do caminho, um pouco do viver, né, nosso, né, no caso do cristão.
Então, às vezes, e aí quando você começa a falar, e aí eles estão todos voltados para você, porque eles estão esperando o que você vai dizer. E aí o cuidado, né, na escolha das palavras, o cuidado de como colocar as coisas sem que ela entenda, e nem é a nossa intenção de mostrar para ela que passamos a cabeça, né, não, passamos a mão na cabeça daquele que comete determinada falha, né? Mas eu percebo assim, né? Às vezes eu vejo umas pessoas que vivem assim totalmente num ambiente cristão, que eu já falei aí atrás, e aí tem, né, às vezes todo aquele espírito manso, né, aquela forma bonita, romântica de falar dessa pacificação. Mas eu acho que a pacificação, ela se dá na travessia, sabe? Ela se dá no caminho, sabe? Com cristãos e não cristãos. Mas aí, às vezes, eu penso que a pessoa que vive totalmente no ambiente cristão, às vezes ela está um pouco, sabe, dentro de uma caixa, sabe? Ela está dentro da caixinha dela. E ela imagina que todos vivem na mesma caixa dela. E às vezes não é. Então, por isso que eu acho que essa coisa da pacificação, do pacificador, ele é um desafio diário, principalmente para aqueles que não vivem dentro de um ambiente cristão. Totalmente, assim, né, cercado de cristãos. Entende? Eu acho que, não sei se eu fazer com que você me entenda, mas Não, eu entendi, Val. Eu acho que o que você falou tem muito a ver, né, com o que vem depois, né? A próxima bem-aventurança, eu creio, vocês já ouviram falar isso, né? Não está aí à toa. Por que o Senhor passa de pacificador para bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus? Eu creio, Val, que tem a ver um pouquinho com o que você estava falando, né? Porque é o pacificador em meio a um ambiente hostil. Hostil que eu falo, né, de que não é um ambiente de crentes, né? Pelo que você estava colocando, né? Você está aí na caminhada, você está no trajeto, né? E nós vivemos, a bem da verdade, nós vivemos num ambiente hostil, né? Nós vivemos num mundo em que não é o nosso mundo. Nós vivemos com pessoas que não participam dos nossos valores e que muitas vezes são contrários aos nossos valores, muitas vezes são abertamente assim, hostis àquilo que nós cremos, àquilo que nós pensamos, àquilo que nós defendemos, né? Então, eu entendo que o Senhor coloca assim, bem-aventurados os pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus, e vocês vão ser colocados lá no covil dos leões, vocês vão ser colocados lá na realidade do dia a dia, onde vocês podem ser perseguidos, onde vocês podem ser injuriados, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que você falou, e prepara um pouquinho para o próximo slide. Legal, muito bom, né? Por isso que eu coloquei aí, ó, não sei se você está lendo comigo, da pacificação para a perseguição, né? Então, o ambiente que nós vivemos, né? Muitos de nós, não são todos, né? Acho que você tem autoridade para falar, o Fernando tem também, e muitos outros aqui, né? A autoridade que eu falo no sentido de dizer que vocês trabalham num ambiente em que nem todo mundo, né, ou a maioria, não participa dos valores, né? Então, como é que o cidadão do reino de Deus ele se posiciona, como é que ele vive, né? O que ele defende, né? Num ambiente de trabalho, especialmente, né? Que é o grande desafio para nós, né? Desafio que eu falo de relacionamento, de caráter, né? Claro, nem precisa dizer, é óbvio que é completamente diferente do ambiente da igreja, do ambiente do meu lar, né? Então, alguns de nós vivem uma
experiência dia a dia, né? Talvez não todos nós aqui, mas uma boa parte sim. Então é legal pensar nisso. Por que o Senhor coloca, então ele passa dos pacificadores, ele passa para os perseguidos, né? E ele fala também que é bem-aventurado, né? Então é bem-aventurados os que choram, os limpos, os misericordiosos, mas também os perseguidos por causa da justiça. Então ele passa de um ambiente aparentemente tranquilo, como você falou, né, para um ambiente hostil. E, na verdade, nós temos falado sobre isso, todos vocês têm compartilhado isso, né? Nós, realmente, como a Andira falou de manhã agora, né, o ET, né, nós deveríamos ser reconhecidos como alguém de fora, né? Alguém de fora, né? Eu olho para a vida do Senhor Jesus Cristo e eu imagino, né, as pessoas, né, que viram o que ele falou, o que ele fez, né, como ele agiu, né? Eu imagino as pessoas da época, né? Por isso também, né, não apenas por ser Deus, né, mas eu imagino as pessoas sendo atraídas a ele, né, por conta de uma vida que encanta, né, que uma vida que encanta, né, encanta pela realidade de que quer queira, quer não, quer nós queiramos ou não, uma boa parte aí do mundo que a gente vive, né, eles esperam, né, esse tipo de vida, né, onde impera a verdade, onde impera o amor, onde impera a justiça, né? Eu creio que lá no fundo, por quê? Porque Romanos capítulo 2 fala que Deus colocou no coração do homem, né, essa realidade, né, desse conhecimento, mas que foi deturpado, né, foi totalmente manchado pelo pecado, né? Mas está lá no coração do homem. Então, este anelo, né, por esse jeito de viver, né, sempre desperta uma atenção. Como você falou, né, as pessoas elas ficam olhando para nós, né? Nos dois sentidos aí, né, Val? No sentido de olhar para assim, deixa eu ver se ele realmente vive aquilo que fala, né? E o outro olhar que eu vejo que é um olhar talvez assim mais simples, né, de olhar para com essa expectativa de talvez viver dessa mesma maneira, né? Então tem os dois lados, né? Então essa questão da perseguição, né, da injúria, muitas vezes acontece e acontece mesmo. Ela só acontece se nós nos posicionarmos como cidadãos do reino. Se nós formos agente secreto, aí não tem perseguição, né? Se a gente abrir mão dos nossos valores, aí não tem perseguição, né? Então, a perseguição por quê? Porque as pessoas não gostam, né, da justiça, né? O versículo 10 que nós estamos falando aí, né? Rejeitaram o Cristo que nós seguimos, né? O versículo 11 vai falar: bem-aventurados sois quando por minha causa, né? Então, queridos, acho que um dos grandes desafios para nós aqui é nós estarmos sendo perseguidos por causa de Jesus, porque seguimos a Jesus, porque andamos conforme ele nos ordena, né? Aquilo que Pedro fala, né? Nós não somos perseguidos porque fazemos o mal, nós somos perseguidos porque fazemos o bem, né? Então a perseguição é esse conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Os valores do mundo e os nossos valores, eles são irreconciliáveis. Não dá para juntar, né? Não dá. É água e vinho, não se misturam, né? Então, por isso que nós temos que ser o ET, nós temos que ser pessoas vistas como não somos deste mundo, né? No sentido mais simples da palavra.
Alguém quer comentar alguma coisa? Antes de a gente continuar no slide aí? Eu quero, pastor. Até Diga, porque Dira. quando a Val descreveu assim uma situação, né, de alguém que trabalha com crente, que vive esse ambiente quase que 24 horas por dia, é bem o meu caso, né, como missionária da MEAP na retaguarda, digamos assim. E sabe, essa luta não é contra pessoas, né, na verdade a nossa luta é contra principados e potestades. E aí, que tanto quem trabalha com crente, como quem trabalha com não crente, quem tem família evangélica ou quem não tem, ela vai enfrentar situações não contra pessoas, mas contra principados e potestades. A segunda coisa muito interessante da gente observar é que quando você está num ambiente que você já espera uma situação adversa, você meio que já se prepara para responder aquilo até positivamente. Agora, quando você está num ambiente que você não espera por situações adversas, você não espera por atitudes contrárias ao ideal, muitas vezes você é pego de surpresa. E aí a sua reação, né, se você não tiver em comunhão, se você não tiver assim com a palavra de Deus no coração, na mente, o Espírito Santo te banhando, a tua reação vai ser negativa e você não vai ser um pacificador. Uma terceira coisa importante para esclarecer essa questão de que não é fácil, eu posso falar por mim, e eu acho que eu falo por uma galerinha aí que vem junto comigo. Não é mais fácil, não, ser pacificador num ambiente totalmente evangélico, porque a gente não pensa todo mundo igual. E um dado interessante, o pastor Jaime sabe bem disso, a maior causa de missionários que deixam os campos missionários, se você for pesquisar isso, você vai saber, a maior causa de missionários deixando o campo missionário é por causa de conflitos na equipe. Então, só trazendo a minha realidade. Não é fácil, e até porque a gente tem uma luta mesmo contra principados e potestades. Eu só queria, não deixa ninguém confortável, não, acho que está todo mundo no mesmo desafio, não é mais fácil, para mim não tem sido mais fácil, não. Legal, muito bom. É realmente um grande desafio mesmo, né? Aí, fazendo uma comparação com o que a Jandira colocou de campo missionário, né? Eu não tenho dados percentuais, né? Mas eu creio que muito do que acontece de mudança, né, de membros de uma igreja para outra, né, não é por uma questão de mudança de endereço, mudança de cidade, não é por evangelismo, né, mas é por conflitos de pessoas, por incrível que pareça. Não sei a porcentagem, mas sei que uma grande parte, né, esta mudança que acontece por conta de conflitos não resolvidos, né? Então, é muito por isso mesmo dentro de um ambiente cristão, né? Como a gente fala, que teoricamente não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Muito bem, acho que por isso que o Senhor colocou lá, né? Deus é maravilhoso, o Senhor Jesus é maravilhoso, né? Por isso que ele colocou assim, olha, quando for perdoar, perdoa 70 vezes 7, não é só 2 vezes, não é só uma vez, né? Enfim. Mas nós estamos falando de perseguição, né? Então vamos lá para terminar um pouquinho essa parte aí. A nossa reação, versículo 12, né? Ele fala que quando somos perseguidos, nós temos que nos alegrar. Perseguidos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu acho que é por isso que é importante eu entender que eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. Aí há alegria no meu coração. Porque quando não é assim, eu penso que vai ter tristeza. Estou perseguido porque eu agi mal, né? Então, se eu agir mal, que alegria há no meu coração. Agora, quando eu
estou agindo à luz da Bíblia, quando eu estou honrando a Jesus e passo por perseguição, passo por injúria, amém. Glória a Deus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, né? Então, acho que é sempre importante lembrar, né, o porquê que eu estou sendo perseguido, né? É o discernimento de entender que eu estou sendo por conta da minha atitude à luz da Bíblia. E aí, bola para frente, né? Alegria no coração, embora, né, não tiramos aí a realidade da dificuldade, todo o processo que é difícil, né? Imagino, né? Se a gente é perseguido, perde emprego por causa de atitudes corretas, né? À luz da Bíblia. Eu não preciso dizer para vocês aqui, vocês talvez já conhecem ou ouviram de pessoas, né, que foram perseguidas, perderam o emprego por conta de agir conforme a Bíblia diz, né? Então, eu acho que isso não é novidade para nenhum de nós, então é lembrar disso, né? A perseguição é um sinal de genuinidade, um certificado da autenticidade cristã. O versículo 12, a parte B que nós lemos, fala: assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, né? Então, se nós, eu falo sempre isso, né? Se nós vivermos uma vida cristã genuína, em algum momento, em algum aspecto, nós seremos perseguidos. Em algum momento, tá? Uma vida cristã genuína, ela causa confronto, né? Ela causa confronto, tá? Então, essa genuinidade, ela é essencial para nós, né? Tem a ver com a posição, tem a ver com tudo que nós falamos, né? Na questão de andar firmados na palavra de Deus. Por isso que ser pacificador e, ao mesmo tempo, esperar oposição. Nós temos que viver aquilo que a Jandira colocou aí, né? Juntando com a Val e a Jandira, né? Ser pacificador, mas ao mesmo tempo nós vamos ter que esperar oposição. Nós temos que estar preparado para isso, né? O Senhor Jesus colocou lá, né, de que ele não veio causar divisão na família, né? Parece meio estranho, né? Mas ele falou isso por quê? Porque a gente vai esperar oposição mesmo se tiver todo mundo crente, né? Nós temos exemplos aí, conhecemos pessoas que o lar é de cristão. Mas por que acontece o conflito? Por que acontece uma separação, por exemplo? Né? Marido e mulher, dois crentes, mas aí tem separação. Não deveria, não é verdade? Enfim, são tantos exemplos que a gente poderia compartilhar. Não devemos nos surpreender se a hostilidade cristã aumentar, mas antes, se ela não existir, né? Então, essa hostilidade, né, este confronto, ele vai sempre existir, né? E a Bíblia diz que ele vai aumentar, né? Ele vai aumentar. Por quê? Porque o amor vai esfriar, né? As pessoas vão, nos últimos dias lá, né, vão ser mais amantes de si mesmo, tantas coisas que Paulo coloca em Timóteo, né? E nós somos o contrário disso. E por ser o contrário disso, nós vamos sofrer ainda muita hostilidade, vamos mesmo, né? Se nós nos posicionarmos, se nós realmente formos crentes genuínos. Então, este é um grande desafio aí. Deixa eu colocar mais algumas questões aqui, só para fechar o slide, antes de vocês irem embora. Este autor, ele diz assim: qualquer pessoa que entre em comunhão com Jesus tem que passar por uma reavaliação de valores. Tá? O Bonhoeffer, não sei se vocês conhecem, ele diz assim: a cada nova bem-aventurança aprofunda-se o abismo entre os discípulos e o povo.
a separação do discipulado torna-se cada vez mais evidente. E é aquilo que a Jandira colocou, né? Por essa razão, são os discípulos estranhos ao mundo, hóspedes indesejáveis, perturbadores que são rejeitados. Lembra dos apóstolos, lá dos discípulos? Lá em Atos, fala, são estes que estão revolucionando o mundo, perturbando o mundo, lá no início da igreja primitiva. E acho que é o último slide. Deixa eu ver. Isto. Último slide. Tal inversão dos valores humanos é básica na religião bíblica. Os métodos do Deus das Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam de primeiros os últimos e de últimos os primeiros. Atribuem grandeza ao servo, despedem o rico de mãos vazias e declaram que os mansos serão seus herdeiros. A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Queridos, esses são vocês e eu. Deixa eu voltar aqui a ver vocês. Muito bem, voltamos. Queridos, como eu falei, estes somos nós. Estes devemos ser, eu e você. É um grande desafio, mas é aquilo que a Bíblia chama de bem-aventurados. Então, não é fácil, mas é possível no poder da ressurreição, no poder do Espírito, no poder da palavra, na obediência àquilo que a Bíblia diz. Ok, Manão? A semana que vem, nós continuamos e vamos falar da influência do cristão. Até agora falamos do caráter e a semana que vem nós vamos falar sobre a influência. Vamos continuar a falar um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos e até fora, né, na sociedade, no trabalho, no dia a dia, nos vizinhos, quando ele vai falar que somos sal e luz. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa realidade do sal e também da luz. Tá bom? Ficou algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que a gente prepare para a semana que vem? Não? Então tá bom. Deixa eu dar dois avisos. Lembrar de hoje à noite, tá bom? Então eu coloquei no grupo da igreja, hoje, se Deus quiser, estamos juntos na igreja, presencial, tem ceia do Senhor, tá bom? Então hoje, Valmir volta a trabalhar, viu, Valmir? Estava de folga, né? Está trabalhando, né? Hoje vocês voltam a trabalhar, tá bom? E eu quero lembrar também, aproveitar que a Dira está aí, né? Lembrar que amanhã, às 8, né, Dira? 8 horas, nós temos a live lá, que é o aniversário de 35 anos da MEAP, tá bom? Então, eu imagino que vocês já, como é que fala? Pulverizaram aí com seus contatos, mas mande de novo, tá bom? Mande amanhã, talvez amanhã cedo, manda novamente para todos os seus contatos, todos eles, para que amanhã à noite nós tenhamos um culto de gratidão, uma live, né, gratidão ao Senhor pelos 35 anos da MEAP, tá bom? Amanhã o nosso compromisso como igreja é à noite, tá bom? 8 horas estamos juntos, tá bom? Vou falar hoje à noite mais na igreja, mas entre nós aqui que estamos na internet, né,
nos ajudem a enviar para todos os seus contatos, tá bom? Mas você já mandou, manda de novo, porque eu, por exemplo, já mandei faz uma semana, mandei de novo, e amanhã quero repetir. Tá ok? Beijo no coração de todos vocês. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Boa macarronada. Amém.